Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, hoje é dia de texto do IOSCAS, tá? Instituto IOSCAS. Quem me mandou esse texto foi a Claudinha Vilas Boas. E esse texto foi publicado recentemente na página deles, no dia 13 de novembro agora de 2023, e o título é Identidade, uma busca necessária. Andiamo. Solitário, eu caminhava pelas ruas estreitas e tortas da pequenina cidade localizada no sopé da montanha que abriga o mosteiro. Seria mais um período de estudos. Como de costume, desembarquei na estação de trem no alto da madrugada. A cidade adormecia. Uma chuva tênue, associada à luz fugídia dos lampiões antigos de ferro fundido, refletia minha imagem nas poças que se formavam no calçamento irregular de pedras seculares desgastadas pelo tempo, no passar do tempo. Assim como eu, pensei ao me mirar um dos espelhos d'água. Não restara mais um único fio preto na barba branca. Os cabelos haviam desaparecido quase por completo. Rugas crescentes, as quais eu adorava por acreditar que simbolizavam um sem número de lutas travadas tanto dentro quanto fora de mim. Só venci aquelas que consegui derrotar a mim mesmo. As demais serviram apenas para me ensinar quem eu não era. Nunca venci ninguém. Em verdade, ninguém vence. Eu era o meu maior adversário, mas também o melhor amigo e insubstituível aliado. Lembrei-me da fotografia da primeira carteira de identidade aos 17 anos de idade, necessária ao ingresso na universidade, ainda guardada no fundo de uma gaveta qualquer. O rosto imberbe, os cabelos negros e compridos, a pele lisa como a casca de um pêssego verde e intocado nas palavras de uma avó doce e cuidadosa. No confronto desses dois espelhos fornecidos pelo tempo, da fotografia em preto e branco com a imagem formada pela água da chuva, havia uma jornada de muitos erros e nem tantos aprendizados. Com a licença do admirável alquimista lisboeta, errar é preciso. Somente eles, os erros, foram capazes de ensinar o que eu acreditava saber, mas estava distante de conhecer. O que já existia de verdadeiro naquele jovem da fotografia que ainda se podia ver no reflexo da poça? Quais enganos ainda resistiam? Quais características e atributos se apresentaram? O que deixou de existir? Quem eu fui tem pouca importância sobre quem eu sou, servindo apenas para sinalizar uma dificílima trajetória de transformações interiores. Amo aqueles que têm rugas e quase nenhuma rusga. Esses foram os pensamentos expostos ao loureiro, o sapateiro amante dos livros de filosofia e dos vinhos tintos, assim que colocou 2 canecas fumegantes de café sobre o balcão de madeira da pequena e charmosa oficina, cujo funcionamento se tornara famoso pelos seus horários inusitados e improváveis, onde costurava bolsas e ideias com a mesma mestria. Ele comentou: ninguém é igual a ninguém, cada qual é único. Nisto reside a beleza singular de cada pessoa. Se quisermos nos tornar cópia de alguém, enfeiaremos. Contudo, tamanha beleza apenas floresce na medida que o indivíduo descobre, encontra e conquista a própria identidade, características ímpares com que se relaciona consigo e com o mundo, assim como com a cultura se desenha através do ser e viver de um povo, a identidade se revela no jeito de pensar, sentir e agir de uma pessoa. Em suma, a maneira como lida com as emoções, reconhece as verdades, admite os erros, enfrenta as dificuldades, as virtudes que agrega ao comportamento, flui através das suas relações, se responsabiliza tanto pelas escolhas que faz, quanto por aquelas que deixa escapar, embora forme uma imagem invisível a olhos apressados, distraídos ou imaturos, mostra uma fotografia real e sem par.
Perguntei quais movimentos nos aproximam da nossa autêntica identidade, assim como os que nos afastam dela. O sapateiro se calou por alguns instantes, como se viajasse para resgatar uma lembrança longínqua, como método de melhor explicar a teoria. Os exemplos têm esse poder. Ele franziu as sobrancelhas e começou a narrar. Eu nunca tinha sido feliz no amor. Os motivos eram fartos. Até que, ao completar 30 anos, me apaixonei pela Marie, uma linda e alegre moça da mesma idade. Adorava estar ao lado dela. Tínhamos interesses pelos mesmos assuntos, um gosto musical em comum, conversávamos sobre livros e filmes. Ela se interessava pelos meus problemas e se mostrava disposta em me ajudar. Era atenciosa e carinhosa. O melhor é que nos divertíamos e ríamos muito juntos. Fiquei maravilhado. Eu a achava perfeita, ou quase. A Marie não gostava de ser contrariada ou lidar com os próprios erros. Ficava profundamente irritada. Por vezes, quando isso acontecia, desaparecia por alguns dias. Mas eram tantas coisas boas que ela me oferecia, muitas nunca vividas por mim, ao menos naquela intensidade, que acreditei não valer a pena enfrentar o problema. A solução era fácil. Bastava que eu não tocasse nas questões que a chateavam, nem me opusesse sobre os assuntos nos quais ela não admitia controvérsia. Não custava nada. No mais, a vida era só felicidade. Confessei-me curioso para saber sobre o andamento da história. Loureiro me olhou com resignação e explicou. Eu queria desesperadamente ficar ao lado daquela mulher. Os momentos e as sensações que ela me oferecia, ninguém mais seria capaz. Marie se tornara a razão da minha vida. A mera ideia de a perder me desesperava. Caso ela fosse embora, só restaria o vazio de antes. Então, a vida seria impossível. Sem me dar conta, perdi a coragem de discordar, argumentar, me colocar, enfim, de ser quem eu era. As suas vontades e desejos eram também os meus. Eu não mais os possuía. Desrespeitei-me por livre escolha. Aos poucos me distanciei da minha essência. A minha luz se apagou por completo. Passei a ver somente o mundo que ela me mostrava. Mais grave, passei a me ver através dos seus olhos. As suas opiniões e interesses também se tornaram os meus. Passei a ser quem ela gostaria que eu fosse. Foi como se eu passasse uma borracha para apagar todo e qualquer traço da minha identidade. Fantasiei o passado, contando situações que nunca havia vivido para ficar mais próximo ao gosto dela. Deixei de dizer não para Marie. Quando ela desaparecia sem dar qualquer satisfação, a ansiedade me consumia. Porém, eu jamais questionava o motivo. A Marie não gostava. Para me enganar, eu me orgulhava de viver um relacionamento sem brigas. Enfeiava e enfraquecia a cada dia, mas acreditava que não havia uma vida melhor. Comentei com o Loureiro que relações sem limites se tornam abusivas. Ele concordou. Sem dúvida. No entanto, vale ressaltar que ela não me obrigava a nada, tampouco fazia qualquer coisa de errado. Ela vivia como sabia. O meu problema não era Marie. Cabia a mim estabelecer meus próprios limites, compreender as situações que podem ser flexibilizadas, as inegociáveis e aquelas que geram transformações pelo aprendizado que disponibilizam. Eu queria tanto fazer parte da vida da Marie que, sem perceber, me mostrei disposto a abdicar do protagonismo da minha vida. Ser coadjuvante daquela mulher me bastava, ainda que participando de cenas cada vez menores. O pertencimento traz a sensação de segurança. Por isso, tantas pessoas anseiam por fazer parte de determinados grupos sociais ou profissionais, mudam o comportamento e, por consequência, rasgam a identidade para se encaixar onde não cabem. Não se perguntam o que estão perdendo de si mesmo, tampouco se o que recebem em troca vale a pena por desistirem de genuinamente ser quem são. Desaparecem.
Renunciar às características formadoras da individualidade é um jeito de deixar de existir sem se dar conta disso. Invertem o processo por acreditar que pertencer a um grupo permite acesso a uma identidade. Lê do engano, mas se iludem. Somente assim se sentirão bem e confortáveis em suas vidas. Somente a experiência de pertencer a si mesmo, de descobrir, encontrar e conquistar a verdadeira identidade, fará com que se sinta seguro, pela força e equilíbrio que advém do encaixe do ser com o viver, se movendo ao gosto dos seus sabores, em um jeito simples e único de se respeitar e amar. Os conflitos internos tendem a diminuir até desaparecerem por completo. Os externos se mostram cada vez mais desnecessários. Passamos a compreender com clareza o que é nosso e o que pertence aos outros. Não me refiro apenas a questões materiais, mas às emocionais e existenciais. A identidade cria um autêntico escudo de proteção. Quando sabemos quem realmente somos, ninguém consegue nos arrancar do nosso eixo de luz. Não importa o que digam ou façam, jamais nos atingirão. Seguimos em frente com suavidade e leveza. Eu confessei-me curioso pelo desfecho do relacionamento dele com Marie. Loureiro prosseguiu. Teve o fim que eu merecia. Ela terminou comigo. Comentei com Loureiro que não devemos nos maltratar quando algo acontece de maneira indesejada. O sapateiro disse sim com a cabeça e me esclareceu. Temos sempre que nos tratar com doçura e meiguice, afinal, amar a si próprio é pressuposto indispensável para amar os outros. Contudo, não podemos dispensar as lições oferecidas pela vida, senão a experiência restará desperdiçada. Cada qual é responsável por seus próprios sentimentos. Não sofro pelo que alguém me fez, em verdade. Sofro por existir algo ainda incompreendido por mim, em mim. Temos de esquecer essa ideia de compreender por qual motivo alguém nos surpreendeu com atitudes ásperas ou indesejadas. É perda de tempo. Cada indivíduo é um universo complexo de emoções incompreendidas. Temos enorme dificuldade em perceber as pontes que ligam nossos pensamentos aos sentimentos que os estimulam e constroem. Acreditar que decodificaremos esses mistérios nos mundos desconhecidos de outras pessoas é uma pretensão sem tamanho. Raramente conseguimos. Sofremos por viver baseado em enganos, suposições e expectativas. É esta imaturidade que faz com que os acontecimentos do mundo atuem como tempestades para a alma. A autocompreensão, associada a virtudes como humildade, paciência e compaixão, bastam. O conhecimento sobre si mesmo conduz à formação da identidade, o passaporte para o usufruto das autênticas maravilhas da vida. Em seguida, ele voltou a falar do relacionamento com Marie. Ela se desinteressou por quem eu me tornei. Não sem razão, virei um ninguém. A Marie não queria namorar um robô teleguiado. Desejava alguém disposto a crescer ao seu lado. Ela tinha suas posições sobre todas as coisas e tinha direito a isto. Eu também. Cabia a mim expor minhas opiniões de maneira clara, objetiva e tranquila. Podíamos argumentar sem a necessidade de um concordar com o outro e mesmo assim tudo ficar bem. Ainda que ela se irritasse com qualquer colocação que eu fizesse, o descontrole dela não poderia ter o poder de me anular. A impaciência e a intolerância à contrariedade eram questões emocionais dela que precisavam ser trabalhadas internamente por ela. Preferi ignorar o problema na tentativa de o evitar. Afinal, não custava nada. O preço foi alto. Na sequência, o acúmulo de situações, ao fingir que o problema não existia, perdi toda e qualquer noção de individualidade. Um enfrentamento que poderia ter acontecido sem conflitos se eu tivesse a lucidez para me posicionar de maneira serena e firme. No entanto, o medo de a perder me fez ir ao seu encontro de modo a fugir de mim mesmo. Eu me tornei incapaz de ser o co-criador de uma relação com a Marie.
Não que não pudesse, mas por ter abandonado e depois esquecido de quem eu era. Eu rasguei minha identidade, não ela. A dependência emocional nos leva à anulação da identidade que se apaga quando descaracteriza o indivíduo por inteiro, como aconteceu comigo. A identidade é uma das conquistas do amadurecimento. Falei que, se perguntadas, quase todas as pessoas responderão que sabem quem são. Loureiro me esclareceu. Sabem tudo sobre si mesmo em questões superficiais ou em situações que não envolvam riscos. O tipo de música que preferem, se gostam de ir à praia, as roupas que usam, o corte de cabelo que rejuvenesce, o time de futebol que torcem, se bebem cerveja ou vinho, a série ou filme predileto, a igreja que frequentam. Nada ou pouco conhecem sobre a origem dos sentimentos que amiúdam o livre pensar, os verdadeiros motivos das suas impaciências, irritações e intolerâncias, sobre as dificuldades de desmancharem as mágoas e perdoar, a raiz dos medos, a razão de falarem sim quando o coração diz não. Nem mesmo a real razão de terem feito muitas das escolhas que fazem ou fizeram, mesmo aquelas angulares que mudaram o rumo de suas existências. Não entendem a profundidade de estarem decidindo por isto ou aquilo, tampouco as fraturas e abalos que por consequência os atingirão na essência. Na manhã de um dia qualquer, quando procurarem por si, não encontrarão ninguém. Não é de se estranhar a pandemia planetária de ansiosos e deprimidos. Têm dificuldade de entender que, nos descuidos das relações, desistiram de ser quem verdadeiramente são. Limitam-se a acreditar que o inferno são os outros, esquecendo que somos os outros dos outros. Ao transferir a responsabilidade do que sentimos, passamos a viver por razões que nunca existiram. Ideias que nunca nos pertenceram são aceitas como se fossem nossas, e ao nos deixar levar por elas, somos movidos por fluxos e mecanismos desconhecidos. Então, já não somos nós, sem identidade, perdemos a capacidade de nos reconhecer. Procuramos do lado de fora o que só existe dentro. O mundo parece sufocar a alma. Não há como falar em identidade sem viver assim. O mundo não é inimigo da alma, porém, fonte essencial de experiências a serem convertidas em prol da própria evolução. A construção da identidade faz o indivíduo encontrar um lugar sereno para viver bem em si, desconstruindo toda e qualquer dependência pelas reações alheias e acontecimentos externos. As pessoas são como são. Acreditar que a vida só será boa quando as pessoas mudarem ou nos derem razão mostra um sinal claro de imaturidade. Lembre-se, somos únicos. Mudar alguém ao nosso gosto é exercício de usurpação e fuga. As relações, quando não forem aprazíveis, também não precisam se tornar conflituosas. Servem como conteúdo de elaborações indispensáveis ao aperfeiçoamento pessoal. À medida que nos compreendemos, a identidade se revela. Todos os dias são perfeitos a isso. Perguntei o que fazer para nos aproximar de nossa identidade. Loureiro passou a mão para ajeitar seus fartos cabelos brancos e explicou. Preste atenção nas suas reações e escolhas. Elas funcionam como uma tomografia da alma, indicando as partes saudáveis e as que precisam de tratamento. Todos aparentam pouco ou muito do que não são. Em maior ou menor grau, agimos por aprovação, permissão, pertencimento e interesses que ficaríamos constrangidos em confessar. Por isso, repito, preste atenção. Comece a identificar os movimentos que o aproximam ou o afastam de sua essência. Questione-se a verdadeira razão de cada um deles. Não menospreze aqueles que aparentemente pareçam banais. Sem exceção, todos os movimentos são reveladores. Não raro, menos é mais. Aqueles que julgamos menores ou insignificantes podem indicar aspectos que nos travam e impedem as mudanças necessárias.
pois são escolhas realizadas de modo automático, ou seja, movidas pelos condicionamentos ainda não questionados e reelaborados. Neles pode haver muito de quem não somos ou de quem somos, mas desconhecemos. Seja sincero e tenha coragem. À medida que aperfeiçoar e se sentir à vontade com esse exercício, reconhecerá como equivocadas algumas atitudes em lapso de tempo cada vez mais curto, algumas logo após acontecer. Até que chegará o momento que começará a identificar antes mesmo de praticar. Dirá para si: eu não sou esse. Se algum dia fui, não mais serei daqui por diante. Significa o início da conquista da identidade. Contudo, saiba que se pegará na prática recorrente de equívocos. Vícios comportamentais são difíceis de serem reconhecidos e admitidos. As suas desconstruções nem sempre são fáceis. O pior que você pode fazer é se maltratar por isso. Seja meigo e paciente consigo. Estamos todos em aprendizado e transformação. É mesmo complicado deixar de ser quem fomos por tanto tempo. O reverso disso, mas igualmente ruim, é a fuga do erro. Ou seja, a tentativa de se convencer que comportamentos escusos e incompletudes fazem parte da sua melhor identidade. Seja doce, mas jamais esqueça do compromisso com sua evolução pessoal. Faça a vida valer a pena, faça bom uso de todos os momentos. Ele tinha falado em melhor identidade, pedi para que ele explicasse melhor e Loureiro esclareceu. A identidade não é estática, como se fosse um modelo ideal e definitivo. Ela possui um dinamismo próprio ao aperfeiçoamento do indivíduo. A identidade é uma construção. É como erguer uma casa que, embora simples a princípio, seja um lugar seguro e aprazível para morar. Saber quem sou finca os alicerces que a manterão inabaláveis. Aos poucos, o morador entende e cria as condições para realizar as melhorias. As obras não têm fim. As paredes ficam robustas, os telhados mais firmes, os móveis mais confortáveis, as paredes ganham cores alegres e flores são cultivadas no jardim. Enganar-me, quem sei quem sou, se assemelha à montagem de uma casa de papel. Ao contrário do que se acredita, quem as derruba não são as ventanias, mas as incompreensões e desconhecimentos sobre si mesmo. Olhei no relógio, estava quase na hora de ir para o mosteiro. Antes de partir, eu queria saber como o Loureiro ficou após o término do namoro. O sapateiro arqueou os lábios em singelo sorriso, como quem rememora uma antiga e difícil batalha repleta de ensinamentos, e confessou: com aquele ato, a Marie me salvou de mim mesmo. Sem perceber, eu tinha desistido de ser quem eu era, como maneira de viver ao lado dela. Nada mais insensato. Eu havia perdido a confiança na minha capacidade de me autodeterminar. Deixei de acreditar na minha beleza. Tornei-me um sujeito desinteressante, pois ao apagar a minha identidade, deixei de existir. Assim, acontece com as pessoas que se distanciam da própria essência. Fiquei péssimo nos primeiros dias, mas foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. As pessoas podem chegar e partir a qualquer momento. Muitas vezes é você que precisa ir embora quando o outro deseja que fique. Tenho meu tempo e minhas asas. Todos têm. Entendi que, em verdade, eu sempre teria a mim mesmo para todo sempre. Foi neste momento que compreendi o conceito da identidade como alicerce existencial. Então, era preciso entender e construir esse indivíduo. Quando a beleza floresce, a vida cresce. Sem dizer palavra, desviou o olhar para a fotografia de uma mulher em um porta-retrato. Era Anne, sua esposa. Tinham se conhecido muito tempo depois da história com Marie. Estavam juntos havia muitos anos. Formavam o casal mais incrível que eu conhecera. O Loureiro era o Loureiro. A Anne era a Anne. Eram bem diferentes em vários aspectos, mas se respeitavam e admiravam essa riqueza. Esses olhares divergentes convergiam para o mesmo ponto, o amor. E isso bastava. Texto de Ioscas. Puxa vida, que textão, hein?
Quanta anulação a gente vê por aí, muitas vezes a gente também, né? Quem nunca se anulou na vida para caber num grupo profissional, social, mas principalmente num relacionamento? Quanto a gente se maltratou para caber no mundo do outro, para ser aceito por ele? Nossa Senhora, esse texto aqui cabe tanta reflexão, mas tanta reflexão. É quase um manual, né? Em poucas palavras, apesar do texto ser extenso, mas é uma aula, né? De tudo aquilo que a gente não deve fazer no relacionamento, que é o se anular. Essa fragilidade emocional com que muitas vezes a gente entra num relacionamento buscando aprovação, buscando validação do outro. Eu diria que é praticamente uma sentença decretada ao fracasso. Não há relação que se sustente quando uma das partes se anula. Ah, mas fulano foi casado há muitos anos. Um casamento de aparência, porcaria, muita gente tem. Isso não é casamento. Casamento é a comunhão de duas almas. Como ele disse aqui no final, deixei lá pro finalzinho do texto. Esses olhares divergentes convergiam para o mesmo ponto. Casamento é isso. É a comunhão de almas que, com olhares diferentes, tem por objetivo o mesmo foco. O problema não são as ideias diferentes. O problema é como essas ideias não são ouvidas, ou muitas vezes como elas são ditas. Eu sempre tive comigo o seguinte: o problema não é o que se diz, é como se diz. E muitas vezes o outro, a receptividade também, né? Como o outro recebe, como o outro interpreta. Mas numa relação onde há verdadeiramente amor, não existe melindre. Não existe competição. Aquilo do outro achar que está falando porque quer agredir. Não existe. Então, ao longo, né, das nossas vidas, a gente consegue identificar quantas vezes, ou consegue se recordar de muitos momentos em que a gente se diminuiu, para não dizer se anulou, para caber em relações. E o importante, gente, é essa visão que o Loureiro traz, né? Não era a Marie, era ele. Ela não pedia nada, ela não o obrigava a se anular. Ele acreditava que, não se colocando, se posicionando, ele evitaria brigas. No final das contas, a questão não era essa. Uma pessoa que não aceita o teu ponto de vista, não te aceita. É simples assim. Claro e cristalino como água nascida na fonte. Não aceita o teu ponto de vista, não aceita. Não é que ela tem que aceitar o teu ponto de vista. Ô, gente, só um minutinho aqui que... Pensei que tinha parado aqui a gravação. Não é que... Não, a questão não é que ela não é obrigada a aceitar o teu ponto de vista, mas ao menos ouvir. É desde ouvir que muitas ideias nascem e muitos novos pontos de vista podem ser observados. Porque tem gente que pensa assim e acha que é só o dele. Realmente não aceita ouvir o ponto de vista do outro. Agora, pense numa relação afetiva isso. Não tem como essa coisa... Pode durar o tempo que for, uma hora acaba. Em tempos como esse que a gente vive, eu acho que está bem evidente, né? Essa discrepância de ideias, mas principalmente essa não aceitação em ouvir o que o outro tem a dizer. E depois o pessoal cobra porque as coisas não dão certo. Eu acredito que aqui entra também muita coisa da posse, né? Da posse. Não é do outro achar que possui. Mas no caso dele, ele achava que pertencia a ela. Ninguém pertence a ninguém, não, gente. A gente pertence, né, cada um de nós pertence a si mesmo.
E quando você se pertence, meu amigo, mas não tem essa de querer fazer bonito para os outros, não. Eu sou dono de mim. Eu sou dona de mim. Eu não preciso fazer gracinha para agradar quem quer que seja, não. A gente precisa ser aceito pelo que a gente é, o que não significa que a gente não necessite realizar as suas reflexões, os seus trabalhos de melhoria, de construção interna. Porque tem muita gente que usa eu sou assim e pronto, e ali acabou. Como se todo mundo tivesse que tolerar muitas vezes até o fato dela ser desagradável. De ter aquela personalidade, né, que acha que é dona do mundo. Não estou falando disso. É preciso ser o que se é, mas é preciso também entender que você não pode estagnar. Ser o que se é sua essência. Isso não quer dizer que você não possa buscar melhoria. É para isso que a gente está aqui. Entender que ninguém é igual a ninguém também é muito importante. Eu ouço melhor o outro quando eu entendo que ele é um universo à parte, que ele é diferente de mim. Nós podemos ter ideias similares e é maravilhoso, mas se ele tem uma ideia diferente, tudo bem, qual o problema? Já pensou se todo mundo pensasse igual? Cruzes, que mundinho sem graça. A diversidade vem justamente disso. De ideias, muitas vezes, até opostas, o que não quer dizer que num ponto elas não possam convergir para um bem comum. Construir a identidade é um processo, digamos assim, trabalhoso, mas altamente necessário. Você viver uma vida, né, em que você vive a vida do outro. Tem um trecho que ele fala, né? Mais grave, passei a me ver através dos seus olhos. Você se ver através do olho do outro é complicado. Porque o outro tem um julgamento a seu respeito e não necessariamente é o seu. Não é a forma como você se vê. Então, quantas vezes a gente se deprecia pelo olhar do outro? Eu não estou dizendo que não hajam relacionamentos onde o olhar do outro pode sim ser considerado. Claro que existe. Existem relacionamentos altamente saudáveis, onde duas pessoas donas da sua identidade se relacionam muito bem. A questão é que num relacionamento como esse, do Loureiro e da Marie, havia uma discrepância gigantesca, né? Ele se colocava totalmente abaixo dela. E não se dava conta. E aí você passa a viver uma vida de mentira. Claro, você não está conectado com você. Gente, o que leva muitas vezes à depressão é isso, é essa desconexão, é essa falta de si. E encontrar a sua essência é aquele exercício eterno que a gente deve fazer de olhar para dentro. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu almejo, o que eu não almejo. É preciso encontrar as respostas dentro de si. E é preciso deixar isso claro nas relações. Viver em harmonia não significa aceitar o que os outros querem. Mas não há necessidade de conflito também. É totalmente possível você conviver com opiniões diferentes, com respeito, com aceitação. É uma caixinha isso de que não dá para conviver, de que tudo é conflito. Isso é caixinha. E caixinha do capiroto mesmo. Renunciar às características formadoras da individualidade é um jeito de deixar de existir sem se dar conta disso. Isso é muito profundo, gente.
Invertem o processo por acreditar que pertencer a um grupo permite acesso à identidade. É justamente o contrário. Aliás, quando você é dono da sua identidade, você sinceramente não tem necessidade de pertencer a grupo nenhum. Mas é óbvio que você entra, né, numa energia onde você passa a atrair pessoas com a mesma vibe. Mas você não vai se esconder, se dobrar para caber na caixa de ninguém. E para fazer isso, né, parece tão difícil, mas não é não, gente. As coisas que nos fazem bem não são difíceis, isso serve para tudo. Elas vão exigir posicionamento, convicção, vão exigir a sua verdade, mas não é difícil não. É difícil para quem vai precisar lidar com a sua verdade. Porque as pessoas não aceitam. Às vezes elas estão tão condicionadas com o comportamento ovelha que você tem, que na hora que você decide ser quem é, para ela é realmente, pô, mas o que está acontecendo, né? Com quem você anda? O que você está fazendo? Com quem você está aprendendo isso? O sistema é bruto. E as pessoas que estão no sistema, elas têm grande dificuldade de aceitar as mudanças das pessoas. Mude mesmo assim. Resgate a sua identidade se você, né? Aqui como um exemplo do loureiro, mas existem muitas outras formas de se perder a identidade, né? E não é apenas em relacionamentos afetivos que isso acontece. Se você é uma pessoa que consegue se autoanalisar nesse momento, identificar que você perdeu ou está perdendo sua identidade, faça algo para reverter este quadro. Porque sempre é possível reverter. A identidade cria um autêntico escudo de proteção. Quando sabemos quem realmente somos, ninguém consegue nos arrancar do nosso eixo de luz. Não importa o que digam ou façam, jamais nos atingirão. Seguimos em frente com suavidade e beleza. Se fosse para resumir esse texto numa frase, eu resumiria nessa. Quando você é dono de si, tá tudo perfeito. Gente, só um segundinho. Vamos lá. Quando você é dono de si, beleza. Você não quer conflito com ninguém, mas você também não admite que a turminha atravesse lá o risca-chão. Quando você é dono de si, é fim de linha para quem quer te manipular. E é isso que o incomoda. Isso é um problema dele, não seu. Continue sendo você. E uma vez que a gente acessa essa nossa identidade, dificilmente a gente volta atrás. Porque a gente entende o poder que nós somos. E eu não estou falando de poder naquela coisa de... Não, poder assim, posse de mim. Eu tenho o poder de transformar a minha vida, de ser o que eu quiser, de fazer o que eu quiser, de construir o que eu quiser. E ninguém pode me deter, exceto se eu der meu poder ao outro. Veja, o problema nunca vai ser alguém tentar nos manipular ou tentar nos dominar. O problema é quando nós cedemos isso ao outro. Tentar, todo mundo pode tentar. A questão é se você vai ceder teu poder. Seja lá na relação que for. O conhecimento sobre si mesmo conduz à formação da identidade. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é a grande ferramenta que nós temos
de tomada de poder, do nosso poder, de consciência, de autoconsciência, de autorrespeito, de autoamor, de autoperdão, é o autoconhecimento. Mas é o autoconhecimento colocado em prática, senão não adianta nada. Como eu digo, você pode ser uma Wikipédia ambulante, se você não pratica aquilo, é inútil, é totalmente inútil. A dependência emocional nos leva à anulação da identidade, que se apaga quando descaracteriza o indivíduo por inteiro. Essa coisa de depender emocionalmente, como se você precisasse de alguém para ser feliz, é um problema sério. Ter alguém e ser feliz é maravilhoso. Mas a necessidade disso é um problema. Porque se você não tem, você desiste de viver, como é que faz? Eu nunca vi uma época onde nós todos estamos sendo tão levados a buscar a nossa verdade, a respeitar a nossa individualidade, a entender que antes de querer pertencer a qualquer coisa lá fora, a gente precisa se pertencer. E quando a gente realmente se pertence, a gente não precisa pertencer a nada que está lá fora. Eu sempre falei, né, vira e mexe, eu falo aí, seja o seu melhor amigo, seja o seu maior apoio, seja o seu maior incentivador, para que, se eventualmente falte de fora do seu entorno, você não se abale, não seja dependente do outro, tenha o seu, para que o outro seja apenas somatória, o que é muito bom, mas seja somatória, não seja base. A base é sua, é a sua autovalorização, é o seu autorrespeito, é o seu autoamor, é a sua autoconfiança que precisa te sustentar e não o do outro. E nem é o seu amor, respeito que tem que sustentar o outro. Ele precisa da autossustentação dele. Essa questão, né, as reações e as escolhas, né, para que a gente se aproxime da nossa identidade. Será que a gente está escolhendo de acordo com o que a gente quer ou está escolhendo pelo outro? Será que a gente está agindo e reagindo pelo que a gente quer ou pelo outro? Como é que você se sente? O sentir é a grande bússola para tudo, inclusive nessa construção ou reconstrução de identidade. Quantas vezes a gente disse sim querendo dizer não? Quantas vezes a gente foi querendo não ir? Quantas vezes a gente ficou querendo ir? Tudo isso, de alguma forma, serviu, se não para minar, ao menos para prejudicar a nossa identidade, a construção da nossa identidade. É realmente erguer, né, essa sua casa, essa sua identidade em bases muito firmes, bases que só você possui para a sua construção, não para do outro. A gente precisa aprender a entender o que é meu e o que é do outro. E muitas vezes, como aconteceu no caso dele, né? Ela terminou o relacionamento. Era o que ele precisava. Foi a melhor, como ele disse, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque realmente ele precisava daquele fim de ciclo, até para reavaliar, para rever, para corrigir o que precisava ser corrigido. Essa questão, né, desses relacionamentos tóxicos, a pessoa dá sinais, gente. Ela dá sinais.
Veja, ela não aceitava uma ideia divergente da dela. Isso era um sinal que ele aceitou. Ele não se fez de vítima. Isso eu acho bacana. Pessoas que não se colocam na posição de vítima. Ela fazia, eu aceitava. Agora, a pessoa dá sinais. Só que às vezes a gente enfeita o pavão e acaba escamoteando aquele defeito. Vamos dizer defeito, né? Ou aquela característica da pessoa. Mas ali ela já tá falando, ó, eu funciono desse jeito. E quando a gente não tem a nossa identidade, a gente acha bonito. Depois a gente sabe no que isso pode dar. Então, assim, entendi que, em verdade, eu sempre teria a mim mesmo para todo sempre. E foi nesse momento que compreendi o conceito da identidade como alicerce existencial. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Você não precisa de mais nada. E nesse ser você mesmo, como eu disse antes, você atinge um nível energético onde você passa a atrair e conviver com pessoas tão emocionalmente saudáveis quanto você. Porque o relacionamento entre duas pessoas ou entre um grupo que possui identidade própria é altamente construtivo. É altamente rico no compartilhar de ideias, de energias, de sentimentos. E eu acredito que todos nós estamos aqui para isso. A construção dessa identidade é individual. É claro que a gente pode, do mundo, absorver lições, até mesmo orientações de pessoas que já experienciaram certas coisas e que vão colaborar com a nossa identidade, mas ela é minha. Eu escolho tomar como exemplo o que fulano passou. Puxa vida, que história inspiradora dessa pessoa. Eu escolho, não é ela. É uma construção individual, e que bom que é individual. Que a gente tem a escolha de absorver exemplos, mas que a gente não precisa permitir que ninguém interfira nessa construção, assim como nós temos nós também temos que ter consciência de não interferir no processo de construção de identidade do outro. É literalmente cada um por si, no bom sentido da coisa. Eu no meu processo, você no seu processo. Certo, minha gente? Então fica aí mais esta pérola do Instituto IOSCAS, mais uma reflexão altamente profunda da importância de se ser quem se é. Essa é a base de tudo, para que a gente tenha uma vida plena de verdade, tá bom? Agradeço você, Claudinha, que me enviou esse texto. Um beijão para você e para vocês todos. Uma boa semana, que Deus abençoe. Um bom mês de dezembro, de muita luz, de muita paz, né? Para encerrar este ano tão intenso que nós estamos vivendo. Amanhã eu volto com mais um conteúdo, tá bom, minha gente? Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.